Bem-vindos! Hoje a gente está iniciando o nosso terceiro episódio do podcast Pod Líder, o podcast que ensina você a ser líder de si mesmo. E eu estou com uma convidada muito especial, celebrando não só o Dia Internacional das Mulheres, mas o mês, o dia, o ano, tudo. Muito bem-vinda, Su. Olá, muito obrigada. É um prazer enorme te receber aqui. Também é um prazer. Vou falar um pouquinho da sua ficha, mas, gente, a ficha dela é muito extensa. Então, ninguém melhor do que a Sunamita para falar para você sobre ela. E eu, antes da gente começar, eu gostaria de dizer por que o convite da Sunamita. Eu fiz algumas palestras, né, de empreendedorismo feminino. E a Sunamita, ela representa muito bem a mulher, a líder mulher e o empreendedorismo feminino. É uma pessoa que está aí há mais de 20 anos no mercado, é uma profissional super competente, mas não só como profissional. Ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, o que quase todas nós mulheres somos, né? Então, essa é a pessoa, é o tipo ideal de profissionalismo, de liderança, de empreendedorismo, e ela vai contar um pouquinho da nossa história pra gente, né, Su? Sim, um grande prazer, né? Quero agradecer primeiro, né, a oportunidade de estarmos aqui, e é um imenso prazer, né, estar participando de uma data tão especial. E não somente na data especial, porque a data especial somos nós todos os dias, né? De vivermos, de estarmos todos os dias daquilo que nós fomos fazendo. E neste momento tão especial que é para estarmos, assim, deleitando, né? Cada oportunidade nos faz deleitar ainda mais tudo aquilo que nós vamos fazer. E é com imenso prazer que eu estou aqui hoje. Bacana. Deixa eu falar aqui para vocês o currículo dela. Cabeleireira, visagista, cosmetóloga, colorista, ministrante de curso na sua academia em todo o Brasil, embaixadora e artista Minas Flor, 25 anos no mercado da beleza. Ela participou de vários campeonatos de cores e cortes, formadas pelas melhores academias do mundo, que eu vou deixar ela falar, e ganhadora do Oscar da Beleza 2 anos consecutivos, como a melhor hairstyling, não é isso? É isso aí. Conta pra gente um pouquinho dessa sua história, antes de você falar como que você conseguiu todas essas nomeações, que eu tenho certeza que elas foram no momento onde você realmente se dedicou e trabalhou para isso, mas eu quero que você conta pra gente como que isso começou, como que foi a sua história. Olha, minha história foi, assim, bem diferente mesmo e bem diversificada. Vou te falar com você que de diversas pessoas que a gente conhece, a gente tem o conhecimento de pessoas e de vários parâmetros, né? Cada um tem um feeling de uma história, mas a minha começou bem interessante, bem novinha mesmo. Desde os meus 8 anos de idade que eu já tinha interesse, né, no cabelo, sempre gostei muito. Eu sou a filha número 16, somos 16 irmãos. Família grande, brasileira. E aí, né, na pedra 16 saiu eu, a sortuda, fui a última da casa, né, e sou a caçula. Então, fiz, na verdade, o oposto de toda e qualquer, assim, caçula muitas vezes faz, né. Eu perdi meu pai muito cedo, né? Meu pai faleceu, eu tinha apenas 8 anos de idade. E foi onde que muita coisa começou a acontecer. E naquela época a gente sempre foi daquela tipo de pessoa que você coloca o negócio para acontecer mesmo, né? Fica junto à família e tudo. E estávamos eu e mais 2 irmãs solteiras ainda em casa, com mais 2 irmãos. E aí eu comecei a ajudar minha mãe a fazer, eu já comecei a aprender. Até hoje na minha família ninguém mexe com área de cabelo, tá, gente? Só eu mesmo, guerreira ali, firme. E com os meus 9 anos de idade eu já trabalhava, já fazia atendimento, gostava. E eu comecei assim, é a questão de um dom mesmo, porque foi apenas eu ganhar um secador que eu comecei a fazer já os serviços todos que eu comecei a fazer.
E com meus 12 anos de idade, eu já trabalhava em um salão. E aí eu fiquei 3 anos nesse salão. E com 15 anos de idade, essa menina foi embora. E aí ela falou assim, olha, Suna, antes de eu ir embora, eu queria muito te levar você a um lugar. E na época, ela me levou a um salão escola. E aí eu comecei a estudar lá, fiquei durante 1 ano lá nesse lugar. E aí o rapaz me chamou para poder atender com ele e tudo, e me chamou para poder ficar lá com ele no espaço. E aí eu fiquei durante esse período com ele, durante 1 ano. E durante esse 1 ano foi muito aprendizado, foi muita coisa, aprendi muita coisa, onde que eu comecei realmente a gostar da área, assim, loucamente. Já era fascinada, gostei mais ainda. E aí eu saí, depois desse 1 ano, eu já tinha me formado, fiquei mais 1 ano com ele, então fiquei 2 anos com ele. E aí eu já estava com 17 anos de idade. Aí eu trabalhei mais em 2 salões. Em um eu trabalhei com 17 anos mesmo e fiquei 1 ano nesse lugar. Com 18 anos eu trabalhei em outro, fiquei 1 ano e pouco. E assim que eu saí, eu montei o meu salão. E aí eu, com 19 anos, eu comecei a empreender. E fui a primeira de casa. Todos CLT. E eu literalmente comecei no autônomo, né? Que quando como nem chamava. era assim, né? Tão, tinha tanta essa visibilidade como tem hoje, né? O empreendedorismo. Nenhuma. Na verdade, tudo era muito escasso, né? A questão de fazer o curso, de você ter aprimoração. Para você aprimorar era muito complicado, porque não existia especialidades como nós temos hoje. Hoje nós temos uma vasta gama de linhas hoje que nós trabalhamos, e aí, assim, num total, né? Mas hoje é muito mais fácil você hoje querer até mesmo ter a opção. Na verdade, eu acho que hoje as pessoas ficam confusas por tanta opção que ela tem. E eu fui a fundo. E aí foi um tempo difícil, foi muita escassez mesmo, foi começar na raça mesmo. E eu tenho pessoas que me acompanham até hoje. Hoje, esse ano, eu estou fazendo 26 anos de carreira e estou fazendo 20 anos de espaço. Bacana. E assim, e ter pessoas, né, que com esse tempo, esse aprimoramento que a gente tem, é muito, muito gratificante, porque não tem, assim, palavras para poder expressar o quanto lisonjeada eu sou, porque pessoas que estejam com você ali na sua história, elas te consolidam, e não somente te consolidam, como te deixa você a par também de toda a história dela. Então você participa de vários momentos mega importantes da vida dessa pessoa. E literalmente a gente é escolhido. Então o que eu hoje escolhi ser e estar, né, diante de toda a minha profissão, daquele que eu orgulhosamente tenho prazer, né? Que há mais de 20 anos atrás as pessoas falavam isso, né? Ah, você vai ser cabeleireiro porque você não estudou. Porque não tem opção. Porque você não tem opção. Exato. E era isso que você escutava, né? E aí eu comecei a correr atrás. E aí eu tive o meu primeiro filho, né? Com 19 anos também. Eu fui mãe muito nova. E aí eu tive meu primeiro bebê. E hoje já é um rapazão aí de 19 anos. E depois eu tive minha segunda filha, né? Eu tive ela com já 24 anos. E aí onde que eu comecei a estudar, onde a gente teve a oportunidade de fazer. Eu lembro que quando eu estava terminando já de um processo assim de amamentar ela e tudo, eu tive uma oportunidade onde fui para a primeira academia que eu fui fazer, que era já um curso mais elevado. E aí eu tive a oportunidade de sair fora do país para poder estudar. E nesse tempo, era assim, tudo muito complexo, né? Que você sair do país, deixar um neném pequeno e tal. E aí, aquele processo todo. E é o que a gente fala, eu não deixava de ser profissional, mas também naquele momento eu nunca poderia deixar de ser mãe. Mas essas coisas, não deixar você paralisar. Existem circunstâncias? Sim, a todo momento existe, né? Todos os dias, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, nós temos desafios, né? E os desafios, eles não é de vez em quando, né? E ultimamente eles têm atropelado uns aos outros. Já tem falado, não, você tá aí já tem 2 dias, vambora. Que eu tenho que chegar. Levanta poeira. E aí eu sempre falo muito sobre essa questão. E assim, os recursos, né? A forma. E hoje,
Não é que seja fácil, né? Que tudo há o seu desafio. Mas eu falo que quando nós temos um sonho verdadeiro mesmo, e eu tenho estudado ultimamente muito sobre isso. Eu tenho feito muito essa integração comigo mesmo. E desde o mês de janeiro, eu tenho estudado sobre uma palavra que se fala sobre a fidelidade. E o que eu tenho entendido, né, que o próprio Espírito Santo de Deus vai falando com a gente e vai dando essa conotação de uma nota dentro de nós. E ele tem falado assim que a fidelidade começa em nós mesmos. E se muitas das vezes nós não somos fiéis a nós mesmos, a gente não é fiel a mais ninguém. Exato. E assim, e eu falo a fidelidade da gente com a gente mesmo em vários aspectos. Um todo. De você com o seu compromisso, de você ter compromisso com você mesmo, de você não abrir mão da sua história, nem seja qual for a situação. E ontem mesmo houve uma palavra do Senhor falando assim que não importa se as pessoas desistem ou te deixam no meio do caminho, mas o importante é que o Senhor nunca vai te deixar e que seu sonho, ele não pode ser abalado porque as pessoas deixaram você no meio do caminho. Verdade. Então, nós temos que prosseguir. Eu tenho eu, né, já te conheço há bastante tempo, mas você tem uma coisa que é o que eu falo com todo mundo, sempre que eu posso falar nas palestras sobre propósito, porque as pessoas agora, mais do que nunca, elas estão muito perdidas sobre propósito de vida. Muito perdidas. E muitas não sabem o que querem ou o que são bom naquilo para poder fazer. E você, para mim, é a definição de propósito. Por quê? A gente percebe que você faz aquilo que você tanto ama, como você disse, né? Eu ganhei uma escova de cabelo. E a gente percebe isso porque os seus olhos brilham quando você fala da sua trajetória. Os seus olhos brilham quando você fala do seu projeto. Gente, essa pessoa, se precisar, ela fica de 4 horas da manhã até meia-noite em pé, com um sorriso, assim, que você fala assim, meu Deus, será que essa mulher não cansa nunca, né? Ela é a definição de imparável. Mas ela é uma pessoa que quando eu olho para ela é a definição de que ela trabalha pelo seu propósito. Porque ela está cansada, sim. O corpo muitas vezes a obriga, né? Algumas vezes o corpo fala com ela, vamos dar uma diminuída na intensidade do trabalho. Mas ela faz sorrindo, ela faz com muito amor. Então, ela literalmente hoje, se vocês quiserem saber sobre propósito na vida de vocês, se vocês trabalham com aquilo que vocês amam, prestam atenção quando vocês falam do trabalho de vocês. Prestam atenção se os olhos de vocês brilham como o da Su brilha, né? Porque ela fala, eu amo o que eu faço. Ela fala e ela demonstra com as atitudes, né? Agora, por que este caminho? Por que você escolheu este caminho? Eu tenho até um palpite. Ela ama cuidar das pessoas. Então, ela só não trabalha com a nossa autoestima, né? Sim. Mas ela tem todo um cuidado. Quando a gente chega no espaço dela, o atendimento que é feito, e muitos de nós, né? Quem aí que não tem uma amiga cabeleireira que é confidenciar, a gente pode confidenciar as coisas, né? Então, assim, muitas de nós compartilhamos as coisas com ela e ela sempre tem uma palavra. Ela sempre tem uma forma de fazer com que você realmente saia com a autoestima elevada, mas saia com o coração leve. Então, eu tenho um palpite, porque você escolheu esse caminho, está dentro do seu propósito de você também cuidar das pessoas, do coração, não só da parte estética. Faz sentido? Demais. Demais. Eu falo assim, quando eu era muito novinha, né? Quando eu só tinha 9 anos, eu simplesmente falei, eu vou ser cabeleireira quando eu crescer, né? Tudo bem que eu não cresci muito, essa parte aí a gente deixa, mas me tornei profissional. E depois de uns anos que eu vim, né, estudando
E aí, quando a gente fala sobre o estudo em si, muitas das vezes nós olhamos para a parte prática daquilo que nós fazemos. E o que é hoje elevado assim, à área de estética? É sobre você degustar sobre tudo. Eu falo assim, quando a pessoa senta na sua cadeira, ela quer te falar sobre tudo. Então, ela quer te falar sobre o planejamento dela profissional, ela quer te falar você como pessoa, e ela quer te falar sobre pessoa de futuro. Então, eu vejo assim que tudo as pessoas levam esse decorrente de tentar falar sobre todas as coisas naquele momento só. Então, ela quer que você entenda ela nas 3 dimensões. Exato. E muitas das vezes a alma da pessoa tá assim, gritando. E tem pessoas que, por exemplo, sentam na cadeira e às vezes ela não quer somente aquele atendimento de você fazer uma finalização, um tratamento, seja que for, qual for o serviço que a gente for fazer ao dia. Mas as pessoas, elas literalmente hoje, quando elas agendam um horário, elas querem isso, que você olhe para ela de uma forma diferente. Você sente, você olhe para ela. Então, existe uma grande diferença entre o ver e o enxergar, e existe uma grande diferença entre o ouvir e o escutar. Exato. Né? Então, assim, será que muitas das vezes, quando o cliente senta na nossa cadeira, a gente realmente está escutando ele? Ou será que a gente somente está ouvindo? Exato. Né? A distinção é o quê? É que escutar, graças a Deus, todos nós escutamos. Mas e ouvir? Será que o que a pessoa está falando com você está ouvindo? E quando eu falo dessas clientes que tem muito tempo, que está com você e tudo, esse tipo de pessoas que te acompanham, ela sempre fala para você. Ela fala com você aquilo que incomoda, aquilo que ela vê geral e aquilo que ela te dá de indicativa. E eu sempre falo, tudo que as meninas falam, tudo que os meninos falam é para poder aprimorar o seu lugar. Então, é como se eu estivesse falando com você assim, oi, profissional, escuta o que eu tô falando. Olhe para mim, né? E aí, você vai ver que você vai sanar N coisas, não somente isso aqui. Então, como um atendimento é único, e cada vez também é única, porque a gente passa por diversas coisas com as pessoas e várias situações no dia. Às vezes a pessoa chega, tem dia que ela tá muito alegre demais, e ela quer te passar isso, ela quer te abraçar, ela quer te beijar. E às vezes também ela chega lá quieta, calada, com os olhos entristecidos. E nesse momento, eu sempre falo que nós temos que nos enchermos quando a gente fala sobre uma área de estudarmos, de lermos, de irmos atrás do conhecimento, é exatamente por esse ponto. É porque nós temos que estar sempre cheios para a gente poder também encher vidas de outras pessoas. Verdade. Porque se não tivermos conectado com a história das pessoas, isso não faz sentido da gente nem fazer o atendimento. Nós queremos conexões, né? Isso. A gente, eu falo muito isso, até no ramo de vendas, né? Eu falo muito com o vendedor, se você não conectar com o seu cliente, você não vende, porque não é só sobre o produto que você oferece, não é sobre o preço e sobre a qualidade, é também sobre isso, mas é também sobre conexão. E nós somos pessoas que gostamos de socializar, a gente quer ser bem-quisto, queremos ser queridos, aceitos, né? Sim. Então, quando eu vou em algum lugar, eu conheço alguém que já tem um trabalho excepcional, faz o melhor para mim, já me deixa assim com a autoestima elevada, mas também me trata como uma pessoa bem querida, que realmente preocupa comigo e que cria essa conexão, uau, né? É só isso. Ô, Su, me fala uma coisa. Eu ministrei uma palestra para mulheres empreendedoras e a gente levantou muitas pautas sobre as dificuldades das mulheres empreendedoras, né? Hoje essa pauta, eu acredito que ela está muito mais evidente do que há mais de 20 anos quando você começou, porque ninguém se falava disso. Sim. Ninguém falava da dificuldade, como você disse, você foi mãe nova, eu lembro de você montar o seu salão,
e depois estando grávida, né? Então, assim, tudo com muitos desafios, né, para se vencer. Então, você sendo mulher, você sendo mãe, você estando ali empreendendo há mais de 20 anos, quais foram os desafios que você encontrou, que você fala assim, gente, esse aqui eu consigo lembrá-los até hoje, pelo fato de você ser mulher e ser mãe? Nossa, dá para numerá-los. Tem dia que chegava de caminhão, né? Era Enes. Mas eu acho que quando nós nos tornamos mãe, o primeiro desafio já vem aí. É porque cada um de nós nascemos já com uma nossa personificação, né? Mas caráter é do pai e da mãe. Verdade. Esse é o nosso papel, né? É lapidar, é fazer com que essas coisas, assim, não se percam o valor, na verdade. E hoje, infelizmente, é o oposto daquilo que nós estamos vendo. Porque muitas vezes a gente até fala, nossa, como que a sociedade já chegou a esse nível e tudo. Mas eu acho que é a questão de quando você perde os princípios. Eu tenho muito essa linha comigo. Eu vejo muito, muito claramente sobre essas coisas. E vejo, assim, essa falta de compromisso que muitas vezes a pessoa tem com ela mesma. Porque a partir do momento que você é mãe, você tem essa obrigação com você mesmo, em primeiro lugar. Exato. E você tem uma criança ali dependente de você. E o que é balancear isso? E muitas das vezes chega de uma forma igual foi para mim. Eu fui mãe, esposa, empreendedora, tudo na mesma hora. Então, eu falo que eu trabalhava no malabarismo ali. Mas, em primeiro lugar, eu acho que é uma vida primeiro com Deus, né? Quando nós estamos conectados ao Pai, é totalmente diferente. Porque quando nós firmamos, né, na palavra, ela te dá princípios a tudo. E aí, como você constrói isso diariamente? E os desafios, eles podem até ser muito grandes, principalmente quando chegam. Então, muitas vezes a gente tem naquele dia ali aquela surpresa, você vira e fala, cara, como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou resolver isso? E você estar firme na palavra é exatamente o oposto daquilo que todas as pessoas queiram ver. Nós saímos do natural e vivemos o sobrenatural. Exato. De que, quando nós estamos fortificados espiritualmente falando, a nossa fé, ela não se abala. Ela pode vir uma circunstância, assim, que pode olhar e você falar, cara, isso vai me derrubar. Mas no final das contas, quando você se conecta ao Pai, você vira e fala, não, só vai ser mais um desafio. E você não se deixar abalar. E por muitas das vezes, eu tive N situações, muitas situações mesmo, para poder parar mesmo, paralisar. E uma delas, que eu lembro que no espaço onde a gente tinha anteriormente, que a gente mudou para um novo espaço tem pouco tempo. Foi um desafio para mim que eu tava na época, assim, que uma moça nas costas da casa da minha mãe, onde que eu tinha um antigo espaço, ela começou com uma implicância comigo, mas uma implicância tão grande, e ela começou a me denunciar várias vezes. E aí eu lembro de uma situação que foi muito delicada, que os fiscais começaram a ir lá com muita frequência. E aí, desde o primeiro atendimento que eu fiz com esse rapaz, ele chegou, aí eu me apresentei pra ele e tal e tudo, abri o salão, falei com ele que ele podia verificar o que ele quisesse, que eu não tinha nada a temer. E ele olhou, tava tudo dentro das normativas e tudo. Aí ele olhou o varal, olhou de funcionamento, olhou vigilância sanitária, verificou o salão todo, olhou como que a gente trabalhava, tudo. Aí, por fim, esse cara já tinha ido lá umas 3 vezes. Aí, quando foi na 4ª vez, ele já chegou. Aí, eu lembro até hoje que o dia que eu cheguei, falei com ele assim. Aí, eu tinha feito um bolo. Aí, eu tinha colocado um queijo assim na mesa. Falei com ele, vamos tomar café, cara. Aí, nós começamos a tomar café e ficou trocando ideia. Ele olhou pra mim e falou com a amiga assim, olha,
já é a 4ª vez que eu venho aqui e você nunca mudou a forma de você me tratar. Então, pode-se dizer que isso é uma denúncia que eu não posso levar em consideração. E sim, assim, um jogo de inveja. Ele jogou esse termo pra mim. E falou assim, cara, toda vez que eu venho aqui, eu vejo pessoas conectadas a você, um ótimo atendimento, o carinho, as pessoas, do jeito que você vê. E aí ele falou, eu vou dar fim nesse processo, que pra mim não tem nada justificável aquilo que eu posso te fechar. E aí, na hora que ele falou assim, te fechar, eu falei, poxa, que nível que nós chegamos e eu nem sabia. E aí, pra mim, foi um susto, sabe? E aí ele pegou e falou comigo, mas nós não vamos fechar, não precisa se preocupar. E aí ele me deu o cartão dele e falou, olha, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. E foi uma pessoa que eu tive de amizade. Eu fiz uma amizade com esse cara e tudo. E assim, tudo que tinha dentro da prefeitura, que ele pudesse me ajudar, ele sempre me ajudava. E assim, por quê? Porque existe a verdade e a mentira. Não existe aquilo que você possa esconder. Exato. A verdade, ela aparece, e assim como a mentira também aparece. É verdade. E chegou num ponto que, pra mim, foi muito desafiador essa época. Foi, assim, muito curto período mesmo. Tipo assim, como se fosse semanalmente o cara fosse lá. E cada semana ele tinha um tipo de denúncia. E aí ele chegava lá, nada daquilo era conotativo aquele que ele tinha recebido. E aí ele pegou e chegou a essa finalização comigo. E aí eu achei tão interessante como que é o tratar as pessoas. E aí, o que eu aprendi nisso? Indiferentemente da posição que a pessoa se retrata, daquele que ela foi chamada para poder fazer, é o serviço dela. Exato. E ele foi lá fazer o serviço dele. E eu nunca destratei ele, nunca fui grossa com ele, pelo contrário. E aí ele falou assim que aquilo ali ganhou ele. Que ele pegou e falou, cara, não tem nem como eu continuar com esse processo, porque não tem como. Ele não tinha nada para poder provar, e tudo aquilo que foi denunciado, ele anulou. E aí, tipo assim, eu com 2 crianças pequenas, eu tava, meu Deus, como assim? Eu tô prestes a fechar. Eu falo que a gente doa o que a gente tem, né? Eu falo isso muito com a minha filha, porque o senso de justiça dela grita, e muitas das vezes, mas ciclano, fulano fez isso e não poderia ter feito. E muitas das vezes, nós como seres humanos, a gente tem uma vontade de dar o troco. Sim. Vamos dar o troco, né? Mas eu sempre falo com ela, filha, respira. Ela até brinca, fala, mamãe, tudo seu é respira. Eu falei, respira, primeira coisa, respira e vamos doar o que a gente tem. Então, quando você conta uma história dessa, eu acredito que você recebeu esse fiscal, né, mesmo sabendo que ele estava ali para algo que poderia não ser bom, né, para o nome da sua empresa, por uma denúncia de uma pessoa que estava incomodada com o seu sucesso, com as coisas que você estava conquistando. E é igual você disse, você poderia maltratar e às vezes poderia até tirar a satisfação com a pessoa, mas a gente só doa aquilo que a gente tem. E quando a gente tem muita confiança, né, eu falo que é o caminho com Deus e o caminho sem Deus. Então você sabe, fala assim, não, Deus, está nas suas mãos, eu deixo com que o Senhor tome conta disso. Então, é algo muito profundo nesse sentido, porque a gente tem se tornado muito vazio em vários momentos e tem se desesperado muito, né? Principalmente nessa questão que eu falo dos desafios, de crescer, de criar algo novo, de empreender, né? Até de liderar, porque lidar com pessoas não é fácil, a gente sabe disso, nós somos seres completamente complexos, né? Sim. Então, assim, quando a gente tem essa confiança, quando a gente faz esse trabalho de olhar para a gente, de saber quem a gente fica muito mais fácil, porque a gente transborda. Eu acho que você falou tudo. Eu acho que hoje o que mais eu vejo conflitante para as pessoas é porque elas realmente parecem que elas não sabem quem são. Exato. Eu falo assim, na consolidação mesmo da pessoa, ela saber é hora de mudar, é hora de se retratar, e muitas vezes as pessoas hoje têm essa dificuldade muito grande de se ver.
Então, assim, quando ela não consegue enxergar o que ela realmente é, ela também não consegue se enxergar em lugar nenhum. Ela não se consegue enxergar dentro de um cargo, ela não consegue se enxergar dentro da potência daquilo que ela muitas vezes já está designada a trabalhar com aquilo. E hoje, em si, especificamente, essas coisas têm corroído as pessoas. E outro ponto que você tocou é a questão do que eu vejo da circunstância, tudo virou muita emergência. Tudo é muito emergencial. A criança passou mal. Como que eu vou fazer isso? As pessoas se desesperam tudo muito rápido. E aí tudo é muito grande. E aí, sabe, eu vejo que as pessoas hoje não sabem administrar esse ponto. Exato. Então, assim, tudo assim, aí depois que quando passa, a pessoa vira e para e fala, ah, nossa, né, eu podia ter feito desse jeito, né, eu podia ter olhado dessa forma. Mas, e aí? São reativas, as pessoas são reativas, e eu falo o seguinte, todas as vezes que acontece algo comigo, ou a pessoa vem falar sobre alguém, eu paro e penso assim, ok, tudo bem, eu não tenho poder sobre a outra pessoa, eu tenho sobre mim, então eu modifico somente a mim. Eu não modifico o outro, né? Então, e a gente percebe que as pessoas estão se frustrando pelo outro, pela atitude do outro, né? A gente lida muito com essa... Obviamente que gostaríamos, às vezes, a gente acredita que a gente sabe o que é o melhor para o outro. Pode nem ser que não, né? Sim. Mas a gente gostaria que o outro tomasse um caminho, principalmente com relação a filho. E até com relação a liderados, né? Porque você também lidera uma equipe. Então, você sabe muito bem como é isso, que a gente gostaria de passar todo o nosso conhecimento, tudo que a gente já adquiriu com o tempo, para essa garotada nova que tá vindo aí, né? Fala assim, ó, vem cá. E aí é que eu acho que tá o nosso erro, que a gente fala assim, vem cá que eu vou te mostrar esse caminho, mas não adianta. Muitas das vezes eles querem um caminho mais doloroso e mais complicado, mais longo. E a gente tem que deixar, porque a gente não controla o outro, a gente controla a gente mesmo. Eu queria que você me falasse um pouquinho. Eu sou muito apaixonada com pessoas que sabem a diferença do seu trabalho. Eu falo muito o seguinte, você tome muito cuidado para que você não seja a cópia. Há pessoas que eu olho e me inspiram, mas eu busco para encontrar a minha identidade. E a gente está num mercado, eu não sei você, Su, mas está me assustando muito. Que é um mercado que está todo mundo muito repetitivo. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Parece que estamos sendo programados, né? Então, assim, qual que é a sua identidade? Então, você tem a sua identidade, você sabe... você tem algo que você faz que ninguém consegue te copiar. E todos nós somos assim, é o que eu disse no início, tem a ver com o propósito. Porque quando você sabe que é o seu propósito, você se dedique, você é uma pessoa que se dedica muito, você é uma pessoa que estuda. Mas para quê? Você quer ser a referência e você hoje é a referência. Né? Você não é a cópia. Então você se torna a inspiração para as pessoas e sei que tem profissionais que são inspirações para você. Mas eu percebo muitos profissionais batendo nessa tecla de começar a fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. E aí ele se perde, que era o que a gente tinha falado antes. Por quê? Porque ele não encontra o diferencial dele. Então eu queria que você me falasse, como que você conseguiu achar o seu diferencial? Eu sei que levou um tempo, e eu sei que existe uma comunhão também sua com Deus, existe... porque quanto mais a gente se volta pra gente, mais a gente conhece, mais forte a gente fica. Sim. Então, eu sei que existe essa comunhão sua de você viver seu propósito, dos seus olhos brilharem, mas como que você percebeu e falou assim, aqui está o meu diferencial, e quais são eles? Olha, em primeiro lugar, é a questão da construção da sua frase que você me perguntou. Eu vou nesse finalzinho aí, primeiro.
eu acho que as pessoas, elas literalmente hoje só têm a leitura do resultado. Ótimo. Muito bom. Anotem, gente. Eu acho que em primeiro lugar é esse ponto. As pessoas só vão pelo resultado. E aí aqui eu tenho uma vitrine. Aí eu só vejo essa vitrine está muito cheia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo alheio, né? Vamos falar de roupa. Aí eu tenho essa vitrine aqui super lotada. E aí eu olho e chego e vejo as marcas. Hoje essa vitrine está cheia. Mas a construção dela para ela poder hoje estar cheia aqui não foi de um dia para a noite. E aí simplesmente as pessoas hoje estão preocupadas muito só com isso. A vitrine. Então aí agora eu vou trazer para o meu ramo, certo? Hoje quais são? A gente tem as redes sociais ao nosso favor, né? Eu sou da época que eu não nasci na rede social, então assim... Era o boca a boca. Foi o desafio de você hoje se migrar e saber trabalhar. E eu vejo esse ponto muito forte. Porque às vezes as pessoas veem uma coisa pronta. E aí depois que ela vê a coisa pronta ali, ela começa a querer ver como que ele começou a fazer. Mas muitas vezes a pessoa vê flashes, ela vê cortes, ela não vê a estrutura um todo, o que realmente a pessoa fez para poder chegar naquele resultado. E aí fica nesse copia e cola, copia e cola, copia e cola. Então, dentro do meu ramo, por exemplo, quando nós começamos uma maneira que nós tínhamos que saber fazer tudo. Então, por exemplo, eu sou uma profissional que eu sei fazer de tudo. Eu sei fazer uma unha, eu sei fazer uma sobrancelha, eu sei fazer uma maquiagem, eu sei cortar, eu sei colorir, eu sei fazer mecha, eu sei fazer alisamento, eu sei relaxar cabelo. E assim, era na nossa época, quando eu comecei, a profissional, ele tinha que saber fazer. Então, por exemplo, hoje se você vai ter uma manicure no salão, você começa a ver, se o cliente reclamar, aí sim eu vou avaliar o serviço dela. Mas como você não tem destreza sobre uma unha, por exemplo, aí você não fala nada. Você vai ver só se tem uma reclamação do cliente ou não. Se não tiver reclamação, você deixa a pessoa lá. Às vezes nem está com um serviço tão bom assim. Então, o que nós devemos ter a percepção sobre isso? Quando eu sei fazer algo, quando eu domino, né? Não domino totalmente, profissionalmente falando. Assim, um todo, né? Mas eu sei das diretrizes. Então, a partir do momento que você sabe das diretrizes, você sabe se aquele caminho vai ser legal ou se não vai. Se aquele vai conduzir ou não. E aí existe um ponto-chave, que é uma coisa que eu sempre falo muito. Sobre a questão da entrega. O que é uma entrega? E o que é você fazer o serviço para a pessoa? Então, assim, desde muito nova, eu tinha uma conotação na minha mente o seguinte... Eu nasci para poder brilhar na minha área de cabelo. Ótimo. Adoro, gente. Adoro. E eu sempre tive essa certeza diante de mim. Isso. E eu sempre falava. E eu tinha pessoas ao meu redor, perto da gente, tinha muitos anos de profissão. Uhum. E eu tinha a referência de todos eles daquilo que eu não queria me tornar. Bacana. E aí eu tô te construindo para você um caminho inverso. Uhum. E aí eu fui vendo ali... E olhando tudo aquilo que eles foram fazendo que eu não queria. Eu não queria. E aí que eu fui vendo que as pessoas não se cuidavam delas mesmas. Fui vendo que elas não tinham cuidado com o espaço. Via que as pessoas se acomodavam muito tempo com aquilo ali. Então, por exemplo, existe um protocolo tal que eu faço desse jeito lá desde 1830. E aí eu tô no ano de 2024 e faço do mesmo jeito. E aí a pessoa não acha que precisa de aprimorar. Eu faço uma escova, tá, mas como que você faz uma escova? Então, realmente, assim, as pessoas não acham que precisa de aprimorar essas coisas. Exato. Então, acho que, primeiramente, começa a análise com você mesmo. Quando eu olho o resultado do outro, nós temos essa questão, né, da comparativa. Mas, quem é a pessoa que ele trata? E quem são as pessoas que Deus traz para mim poder tratar? Então, eu já começo a ver esse ponto.
Então, assim, a partir do momento que você deixa, por exemplo, seu espaço de lado, você não tem um cuidado com uma pintura, com um ambiente limpo, com um ambiente saudável, com um ambiente agradável, que as pessoas chegam e gostam de ficar naquele lugar. Né? Então, tudo isso faz as pessoas te avaliarem. Exato. E você cresce ou estagna. E vai se tornando o seu diferencial. E aí, quando você começa a olhar essa construção, você começa a ver o quê? Que é bom, né? E assim como a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala assim, no primeiro dia o Senhor fez a separação dos céus, né? E das águas. E ele viu que era bom. Uhum. E aí ele começou a criar. Ele criou dia e noite e ele viu que era bom. E quando foi no sexto dia, ele fez um homem. E ele viu que era muito bom. Então, eu vejo a satisfação de Deus de criar as coisas. E trabalhar com a arte do cabelo é exatamente isso. Cada vez que a pessoa está na sua cadeira, você tem uma arte de criar uma coisa nova. Então, acho que por isso que eu sempre falo que o atendimento ele é único. É verdade. Ela chegou lá semana passada, ela vem toda semana. Mas é único, cara. É único. E aí, cada vez você tem essa destreza de você fazer. Então, o que nos leva à excelência. E eu tenho hoje essa nota dentro de mim muito forte, que é a questão de você construir as coisas com excelência. E uma vez uma pessoa me questionou e falando comigo que eu era muito exigente. Ai... Pera aí. Eu quero, antes de você entrar nessa pauta, isso até seria a minha próxima pergunta. Eu quero muito entrar nesse assunto. É muito bacana. Eu participei de um curso, que era um curso de aperfeiçoamento. Na verdade, já era o segundo curso. E eu acordei de madrugada e fiquei indignada. Comecei a escrever num caderno, exatamente isso que você falou anteriormente, as coisas que eu não deveria fazer como profissional. E fui listando, fui fazendo checklist. Chegar atrasado, pois se marcou, exemplo, às 8 horas, eu sou a louca do horário. Então, o que acontece? Eu gosto de começar, em respeito às pessoas que chegaram àquele horário, eu gosto de começar no horário determinado. Faltou técnicas, né? E tudo aquilo, e todo curso que eu ia, toda palestra que eu via, eu falava assim, não, tá faltando algo. Mas todas as vezes que eu ministro uma palestra e eu recebo feedbacks positivos e eu presto consultoria e mentoria, eu anoto o que eu acho que não ficou legal, porque eu acredito que a gente não pode sair da zona de conforto. Mas logo depois de eu ter acordado de madrugada e ter feito ali a minha lista do que eu não queria me tornar como profissional, que eu vi outras pessoas fazendo, a gente tinha uma reunião. E você falou sobre isso, porque dentro de mim eu estava assim, gente... Será que o problema está comigo? Será? Será que eu tô sendo muito chata e inflexível, que as pessoas não estão conseguindo lidar comigo? Porque até em todos os lugares que eu trabalhei para tudo, eu sempre fui muito chata. Porque eu também penso da mesma forma, se não for para fazer mais do que, se não for para ser o extraordinário, eu não vou fazer. Eu quero fazer algo realmente que seja o diferencial. Então eu comecei a ficar incomodada com isso e comecei a perguntar para Deus. Falei, Deus, será que eu tô sendo tão intolerante, tão intransigente? E aí a gente tinha uma reunião. E eu vou falar, gente, qual foi o depoimento dela, e você falou muito emocionada, que você estava se perguntando se havia um problema com você em relação a exigente. E você falou com lágrima nos olhos que percebeu que este era o seu diferencial. Eu falei, é isso. O meu diferencial é a minha exigência. Então, aquela hora me tocou profundamente com o que faz com que os profissionais que são chatos, exigentes, são os profissionais que se destacam. Não é verdade? Verdade. E vou pegar o gancho só daquilo que você falou, que você falou nessa reunião, uma coisa também que me marcou muito, que para nós sermos diferenciados hoje, nem precisa de ser muito.
Porque as pessoas estão tão no raso, Exatamente. querendo a coisa tão... Mediano. Tipo, mediano mesmo, que qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. E aí, e tem aquela questão hoje que as pessoas, ultimamente a gente tem escutado muito, né, da galera aí das relações interpessoais, e falando, se você não deu conta, tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas até onde que vai esse tudo bem? Tudo bem. Quantas vezes você vai desistir, né? Então, assim, quando você começa a não se retratar e falando, cara, tá bom, vacilei aqui, isso aqui, né, vamos ver de longe, quando a gente esfria a cabeça e olha em outro ângulo, e aí você consegue ver aquilo ali muito melhor. Mas esse tá tudo bem, ele vai ficar até quando? Tá tudo bem eu ficar nesse limite, tá tudo bem eu só atender isso aqui por dia. E aí, eu sempre falo o seguinte, se você pode fazer mais, por que você não pode fazer mais? Exato. O fazer mais não significa que é sacrificoso, ele não tem que ser sacrificoso. Mas ele tem que ser num ponto de uma conotação que você olha e vê a satisfação de você ver aquele resultado ali. Exato. E exatamente esse é o ponto, que muitas vezes nós temos que sair dessa zona de conforto da gente mesmo, o tempo todo, de olhar e falar, cara, tá tudo certo, tá tudo legal, mas será que tá tudo legal mesmo? Então, assim, esse ponto da comparativa que muitas das vezes nós temos é exatamente sobre os pontos de reflexão daquilo que a gente incomoda no outro. E aí a gente olha pro outro e vira e fala, mas fulano faz isso, faz aquilo no outro, tal, não sei o quê. Tá, mas e aí, você? Então, essa integridade mesmo de você ter essa autenticação é exatamente isso. É porque uma vez eu falei isso pra uma menina que estava trabalhando com a gente na recepção e ela me falou uma coisa assim, que ela ficou olhando pra mim, parada, olhando, e falou comigo, cara, realmente, eu não sei nem o que falar. Foi assim, eu tinha atendido uma cliente, aí ela foi lá dentro pra fazer a sobrancelha e tal e tudo, eu já tinha finalizado o cabelo dela. Aí na hora que ela levantou, ela passou por mim, me despediu de mim e tal, e saiu. Na hora que ela virou, eu olhei pra porta quando ela tava saindo, e aí eu vi uma mechinha no cabelo dela levantadinha assim, e eu falei, aquilo vai ficar. Aí fui na porta, chamei ela, falei, gatinho, vem cá, deixa eu alinhar aqui pra você novamente. Foi da forma que ela tinha deitado e tudo. Aí eu peguei e alinhei e tal. Ela, nossa, isso ficou ótimo. Tal, e foi embora. E me agradeceu. Aí ela olhou assim pra mim, aí a menina que tava trabalhando comigo na recepção falou comigo assim, nossa, Una, que tem? Era só um cabelo, levar ela, passava a mão, você parou um serviço, foi fazer outro. Você já tinha terminado de fazer o serviço dela. Aí eu lembro até hoje que eu virei pra ela, falei com ela assim, cara, deixa eu te falar. Os detalhes que a gente muitas das vezes vê e não pega e não faz, é aí que tá indo embora a sua excelência. É ótimo, muito bom. É isso. Eu falei assim, esses são os detalhes ricos do seu atendimento. E aí, hoje, tudo bem, ela foi. Aí amanhã acontece uma outra coisa diferente, tudo bem, ela relevou da outra vez. Aí a terceira vez acontece uma outra coisa, ela relevou, tá tudo bem, ela compreende. E aí, até quando o cliente vai ter que ficar relevando? Até não voltar mais. Até não voltar mais. E aí, quando você perde esse cliente, é que você vai sentir isso. Você vira e fala, nossa, e aí é mesmo, né? Aquele dia ela foi embora assim. E aí você começa a relembrar os pontos que você deixou a desejar. Exato. Então, por isso que nós temos que nos corrigirmos diariamente. Então, eu sempre faço um exercício comigo que eu aprendi sempre a fazer. Desde, assim, novinha mesmo. Eu passo todo o meu dia na minha cabeça no final da noite. Então, eu lembro como que a pessoa entrou, como a pessoa saiu, como que ela ficou no meu espaço e tudo. E existem situações que muitas vezes, outro dia aconteceu isso. Uma menina chegou, fiz um atendimento com ela. E na hora que a gente terminou, a gente falou com ela e que conversou com ela, tal e tudo. E aí, ela pegou e falou com a amiga assim, foi embora. E no outro dia, mais tarde, eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, gata, tá tudo bem? Ontem eu achei que você saiu daqui com um olhar meio triste e tal, não sei o quê.
Aí mandei pra ela. Ela pegou e falou comigo assim, Suna, foi mesmo. No momento que eu já tinha terminado, eu recebi uma notícia não legal. E eu fiquei completamente triste naquele momento. E aí, quando eu olhei, falei assim, cara, nossa, ela falou assim, eu não consegui não transparecer. E ela falou assim, mas o salão tava tão cheio. Como que você lembrou de me perguntar sobre isso? Olha o diferencial. E aí eu peguei e falei com ela, eu espero que você esteja bem e que você fique bem. E se você precisar, estou aqui. É sobre isso. E aí ela pegou e mandou um texto de agradecimento falando como que era realmente o diferencial estar ali no espaço. Então, olha só para você ver a diferença de um profissional para o outro, né? Então, a gente fala muito disso, da questão da exigência. Então, seja exigente com a sua marca, Sim. Seja exigente com a roupa que você utiliza, né? Seja exigente com as pessoas que trabalham com você. Por quê? Porque é daí que nós vamos ser melhores. Eu falo que ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém. Então, eu falo que os meus melhores e piores líderes foi a hora que eu mais voei, que eu falei assim, não, então peraí, então eu vou te mostrar quem eu sou, né, que foi e colocou o dedo na minha cara e falou assim, eu quero ver se você faz, então eu vou te mostrar que eu faço. Então foram pessoas que mexeram com o meu ego, que me desafiaram, né. Eu tenho muito esse problema. De quê? Quando as pessoas me desafiam essa questão das falas, da forma que elas colocam, muitas vezes impõem, como se a gente não fosse dar conta daquilo ali, eu viro e falo, cara, eu vou mostrar pra vocês que eu sei fazer e que eu vou dar conta. Né? Então, assim, eu acredito que essa geração mais nova, a gente está muito mais bem instruído do que antigamente. E eu lembro de uma pediatra falando que não era pra gente ficar fazendo tudo pro nosso filho, né? Então, porque eles acabam tendo essa facilidade e aí começam a olhar os desafios e não querem enfrentar, mas são os desafios que lapidam a gente. E que nos faz crescer. Exatamente. Toda vez que alguém fala assim comigo, nossa, eu tô no meu pior momento, porque tá passando por uma situação muito delicada, eu falo assim, você está no seu melhor momento. Troca o óculos. Exatamente. Por quê? Porque você vai conseguir agora, é só você. Você tá ali por inteiro, então você vai conseguir se ver, conseguir a situação. E se você tá no fundo do poço, o único lugar que você tem é subir, porque você já tá no fundo do poço. Verdade. Né? Agora me fala uma coisa. Razão ou emoção? Só um dos dois. Posso com qual escolher você nenhum? Ficaria? Com um desses. Com qual você ficaria? Então, eu escolheria nenhum. Mas e aí eu vou escolher um. E aí eu vou dar pra você o porquê. Porque eu acho que quando a gente age pela emoção, muitas coisas saem fora do lugar. Existe muita consequência disso. E quando você também quer ser dono da razão, existem mais consequências ainda disso. Perde muito mais. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Então, eu acho que é a questão de você centralizar. Porque quando a gente está muito emotivo, nós tomamos atitudes que muitas das vezes nos deferem. E tem coisas lá na frente que você tem uma perda muito grande por você ter sido muito emotivo. Verdade. E quando você quer muito ser dono da razão, você perde também. Você perde muito mais. Mas eu posso falar uma coisa para você? Eu percebi que às vezes que eu era... que eu tentei na questão da liderança, tá? Ser mais razão, eu perdi mais a minha equipe. Eu concordo plenamente, nós temos que ter os dois, e o equilíbrio, ele é fato, né? Ele precisa existir. Mas quando eu fui mais razão, aquele punho de ferro, eu perdi a equipe. Sim. Né? Então, muitas das vezes... A pessoa te deixa você com sua razão. Exatamente, porque, então você tá me obrigando, né? Isso. Então você se diz o dono da razão. E as pessoas realmente, elas têm uma certa resistência com pessoas que
que trabalham, que são dessa forma, Uhum. né? Eu falo muito que a gente como mulher, a gente tem e não é questão de gêneros aqui, mas a gente como questão de mulher, a gente tem um emocional que a gente consegue trabalhar mais e usar isso como equilíbrio, Sim. né? Porque o homem, ele veio daquele negócio, homem não chora, né? Você não é homem, você é um homem ou você é um saco de batata. Então, a sociedade, isso tá mudando, mas a sociedade, ela não valoriza muito aquele homem muito sensível, porque fala, você não é homem, não, você não é macho, né? Vem com aquelas histórias. Mas a gente consegue trazer isso de uma forma muito equilibrada, eu acredito, né? Claro que não é todo mundo, porque tem gente que tá ferido e vai ferir nos outros, e enfim, né? Mas a gente como mulher, acredito que a gente consegue trazer isso, a questão do emocional e do racional. Você vê dessa forma? Sim, eu acho que tem que ter esse equilíbrio muito grande. E só para a gente poder fechar aqui, é a questão do que a gente tem que olhar um todo. Como eu sou mãe de menino e sou mãe de menina. Hoje nós temos que pensar o seguinte. Hoje ele é um menino. Então hoje você tem ele um pequenininho. Esse menino vai crescendo. E hoje esse menino, ele já começa a ficar com outras idades. 10 anos, 12 anos, 15 anos, 18 anos. E o que nós estamos tornando eles? Porque a partir do momento que eu sei trabalhar nas fases, eu também vou saber que eu, como mãe, tenho que me amadurecer. E trabalhando com pessoas, eu aprendi muito isso. Que eu não tinha somente ser mãe daquela forma. Meu marido me ajudou muito nessa questão, que tipo assim, cara, ele foi a pessoa mais fundamental a me ensinar isso. E meu marido, ele sempre foi assim, muito, muito ponderado com essas coisas, né? E aí ele sempre fala, e ele sempre me chamou essa atenção disso. E hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre essa destreza entre o homem e a mulher em questão, como que nós estamos tornando, por exemplo, os meninos? Como que eu estou criando ele? Porque o menino, quando ele sabe fazer todas as coisas, por exemplo, aprende a se fazer um serviço de casa. Não é uma questão de ser menino ou menina. É questão de o cara saber e a menina também. E isso, você está preparando seus filhos para um futuro. Por quê? Por exemplo, ele sai para poder fazer um intercâmbio. E aí? O menino vai viver de quê? De sanduíche? Não. Ele tem que saber lavar uma casa, né? Arrumar uma casa, passar uma roupa lá para ele poder sair, fazer uma comida para ele. Então, isso é ensinamento. Então, quando você, por exemplo, chega numa fase que o menino já começa a sair da fase de menino e ele vira um adulto, que tipo de homem nós, como mãe, estamos tornando ele? Exato. Porque vai ter uma pessoa que ele vai estar tirando ela dentro de casa e vai estar tornando a pessoa da vida dela, o homem da vida dela. Então, quem são esses homens? Esses homens, eles são fruto de mulheres como nós. Exato. E tem que ser. Tem que ser alinhados com propósitos e pensar no equilíbrio de todo. Então, a partir do momento que eu sei, é igual um dia eu dei um exemplo pro meu filho. Falei com ele, cara, você tem que aprender a arrumar a casa mesmo, fazer os negócios, fazer tudo. Por quê? Tá, e se você tiver uma empresa de limpeza, como que você vai avaliar essa mulher? Ela vai lá fazer o seu serviço e aí, como que vai ser? Aí ele ficou olhando pra mim assim. Então, exatamente esses detalhes. Então, eu tava ensinando ele ali a ser um líder, né? Numa questão de uma liderança e qual tipo de serviço. Então, se eu não souber avaliar, assim como, né, desde o começo do nosso bate-papo, eu falei sobre isso, sobre a gente se revalidar, olhar, alinhar sobre essas coisas e estar sempre se reconectando com você mesmo e para você estar se tornando uma pessoa cada vez mais trabalhada na excelência, daquilo que nós possamos nos ser. Ô Su, para encerrar, o que a gente pode esperar aí desses mais de 20 anos de carreira? Ai, uai, nós podemos esperar aí grandes... Mais mudanças, mais transformações. Grandes surpresas, né? Porque nesse momento, assim, a gente tem passado por um momento de crescimento mesmo, ascensão mesmo profissional, né? Hoje
Eu tô numa marca muito bacana. E, assim, eu sou apaixonada com a marca, né? Qual que é a marca que você tá agora? Hoje nós estamos na Mirra, né? E agora tem 15 dias agora, chamaram para poder fazer parte do corpo técnico da empresa. Bacana. E coisas que eu sonhei, assim, uma vida inteira. Estudei muito para isso. E sei que uma das coisas que a gente não pode deixar é de sonhar. Isso aí. E se eu posso deixar uma mensagem bem bacana para você, é que nunca esqueça dos seus sonhos, nunca deixe seus sonhos para lá, nunca deixe seus sonhos morrerem. Por mais desafios que tenhamos, nós vamos ter mesmos, e os desafios servem para isso, para poder te fazer lapidar, crescer e avançar. E mostrar para você que você é um homem ou uma mulher imparável mesmo, e que tudo aquilo que você possa sonhar, que você esteja pautado daquilo que nós colocamos diante do Senhor, nada pode se frustrar. Amém. Porque quando nós sonhamos, é porque o Senhor já sonhou isso pra gente e deixou a gente sonhar. Bacana. E traz dentro do nosso coração aquilo que Ele já sonhou para nós. Então, eu creio que essa conexão que nós temos com Deus, a base de acima de qualquer coisa, o nosso relacionamento com Deus Pai, é aquilo que nos faz sempre crescer e avançar, independente dessa circunstância. Porque a palavra de Deus é muito clara, que o Senhor fala assim que o possível pode até se olhar aos olhos humanos, mas o impossível é da parte dele. Então, a partir disso, a gente já vê a real dependência que nós temos que ter do Senhor. Então, tudo aquilo que é possível, seja o seu possível de estudar, correr atrás, faz tudo. Todas as coisas, tudo isso é possível para aqueles que creem. Então, se eu estou crendo nisso, então eu posso ir a fundo. E a parte do impossível, deixa para quem domina. Exatamente. É o Pai que domina. Então, seja um grande profissional, uma grande profissional, exatamente por esse ponto. Tudo que você faça, faça com excelência. Porque nós vemos o mundo, né? O mundo. Olha essa natureza tão linda. Porque nós vemos uma natureza maravilhosa, porque o Senhor criou com excelência. Isso aí. Sou muito obrigada pela essa incrível oportunidade de você vir contar um pouquinho da sua história. Sim. Né? Então, assim, tenho certeza que muitas mulheres estão sendo inspiradas, né, com essa história da Su. E é o que ela disse. Acredite no seu sonho e deixe o impossível para o cara lá de cima. Muito obrigada, gente.